O Supremo Tribunal Federal derrubou nesta segunda-feira a liminar que suspendia a cobrança da taxa agro aqui em Goiás. A taxa arrecadada pelo Fundeinfra tem como objetivo investir esse dinheiro no desenvolvimento econômico aqui do estado. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário estadual de Infraestrutura, Pedro Salles, que está ao vivo aqui comigo. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danusa. Estamos aqui no Jornal TV Brasil Central para prestar os esclarecimentos e tirar as dúvidas da população sobre a assim chamada taxa do agro, Fundeinfra e as atividades que nós vamos desenvolver à frente da Secretaria de Infraestrutura. Secretário, a liminar foi derrubada aí lá no Supremo por 7 votos a 3. Essa taxa que ela é cobrada desde o início deste ano, correto? Tem um valor de 1,65 por produção. Mas explica pra gente quem realmente vai ser taxado, já que existe uma grande parcela dos produtores que tem isenção dessa taxa. Exatamente. Na verdade, 1,65 é a alíquota máxima que é para o setor da soja, por exemplo. Nós temos o milho, nós temos também a proteína animal, que já é uma taxa menor, nós temos também a questão da mineração. Então, dependendo do insumo, tem ali a sua alíquota respectiva. Não são todos os produtores, são aqueles grandes produtores que fazem transações internas aqui no estado. Aquela questão de agricultura familiar, aquela questão de menores operações, cesta básica, não é isso que é o objeto essencial do Fundeinfra. Então, ele não encarece a produção de alimentos que vai para a mesa do nosso cidadão goiano. Então, houve aí essa discussão no Supremo, havia aí um entendimento de alguns setores de que ela seria indevida, isso foi esclarecido no Judiciário, então agora, amanhã mesmo, a gente já retoma a rotina, as reuniões para o quê? Definir as obras estruturantes, as obras mais importantes, que vão justamente contemplar o setor, porque por eles serão decididas. O Conselho é um conselho paritário, com 4 membros do governo, 4 membros do setor privado, de modo que o governo não pode escolher uma obra sem que o próprio setor privado beneficiário não esteja de acordo, não esteja consciente de que aquela é uma obra necessária para beneficiar eles próprios, né? Então, os outros fundos dos outros estados, nenhum deles é 100% de infraestrutura. E aqui no estado de Goiás, por determinação do nosso governador, aqui cada real que entra necessariamente é um real investido em infraestrutura com a decisão do próprio setor envolvido numa gestão compartilhada. Então a taxa do agro que for arrecadada, ela vai para esse fundo, que chama Fundeinfra, e ele vai ser 100% revertido para obras aqui no estado. E essas obras acontecerão essas reuniões para definir quais obras serão essas. Exatamente, Danusa. Então nós teremos as reuniões do Conselho do Fundeinfra, lá vamos discutir as obras, os trechos, definidas essas possibilidades serão objetos de voto, deliberação dos senhores membros representantes, e uma vez aprovados, aí sim seguem para a Goinfra para que elas virem efetivamente obras de fato. E esse conselho ele é composto por quem? São 4 representantes do governo, o presidente da Goinfra, o secretário da Agricultura, o secretário da Governadoria e o secretário da Indústria e Comércio. E pelo setor privado, a AproSoja, a Organização das Cooperativas do Brasil, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG e... São várias entidades aí, representantes exato. Dos produtores. Isso. Mas tem já um cronograma de quais as obras mais emergenciais? Porque eu acredito que o setor privado já tenha solicitado melhoria em alguns pontos. Qual que é o caminho agora a ser seguido? É importante essa fala porque melhoria, manutenção rodoviária não é trabalho do Fundeinfra. Isso aí é um trabalho da diretoria de manutenção da Goinfra. O que o Fundeinfra vai discutir são novas obras, implementação de pavimentação em trechos novos, uma nova ponte, né? Então são novas obras. Havendo a necessidade de manutenção rodoviária, aí a pessoa tem que procurar fazer uma reclamação na rede social, procurar o vereador, o prefeito, buscar a Goinfra, que a diretoria de manutenção tem certeza que vai resolver. Para chegar essa comunicação, exatamente. Né, secretário? Secretário, qual é a expectativa de arrecadação do Fundeinfra? Olha, Danusa, a arrecadação do Fundeinfra ela é muito relacionada ao quanto a nossa economia estiver aquecida, porque ela é relacionada
as transações aí do setor primário, né? Setor de grãos, proteína animal, mineração. E a gente tem uma estimativa diante daquilo que é a projeção nacional, calculando algo em torno de 1 bilhão. Então, as pessoas têm dito o seguinte: não, mas se começarem em janeiro, aí então em abril já tem 400 milhões, vai ser mais do que isso. Não, é porque é o seguinte, cada cadeia tributada, vamos chamar assim, ela é uma cadeia sazonal, ela tem aquelas operações naquele momento do ano. Então a soja, que é um elemento estruturante aí da cobrança, ele tem a safra agora, então ele já registrou maiores volumes de transação neste momento. Então, isso não vai se reproduzir no segundo semestre. Então, a mineração também tem um momento ali que ela pratica mais operações, a carne igualmente. Então, do desenho de tudo, de um ano, a gente acredita que R$1 bilhão a gente consegue organizar e é o suficiente para a gente estruturar obras que serão muito importantes para o próprio setor produtivo. Para até maior desenvolvimento do Estado, né? Tudo isso vai contribuir para que mais negócios sejam feitos, mais empresas venham para cá, enfim, melhora todas as áreas e segmentos? Sem dúvida. Nós temos 2 estados vizinhos que praticam essa cobrança há décadas e este desenvolvimento que você relata é o que a gente está assistindo nos nossos estados vizinhos e nós não podemos ficar para trás. Então, na hora que se mostrou necessária, por conta da perda arrecadatória que o governador e o Estado de Goiás tiveram que suportar por conta da alteração na legislação federal de tributação de combustíveis, ele lançou mão dessa ferramenta, desse instrumento, por conta desse cenário, e aí a gente vai iniciar aí esse procedimento que já está há tanto tempo nos nossos estados vizinhos gerando desenvolvimento, a gente quer trazer desenvolvimento para cá também. Não pode, Goiás é vanguardista, não pode ficar para trás. A taxa ela já existe no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, secretário? Eu estou vendo aqui, o pessoal mandou um release para nós, de acordo com o projeto, esse fundo vai implementar políticas e ações administrativas em vários setores, infraestrutura agropecuária, transporte, como o secretário disse também, recuperação, manutenção, conservação, pavimentação e implantação até de novas rodovias. Sim. Sinalização, pontes, bueiros, enfim, muitas funções, até aeródromos, estou vendo aqui. Uhum. Tudo isso traz benefícios não só para o pessoal do agro, para todo esse escoamento de produção, mas para a população de forma geral. Sem dúvida. Então, são vários modais aí, você vê até o setor de aeródromo. Muitas empresas, na hora dela tomar uma decisão onde ela vai se instalar, ela quer saber se ela pode contar com modal aeroviário, se tem ali um sítio aeroportuário que receba ali a movimentação de cargas, pessoas, né? E aí a gente tendo os nossos aeródromos recuperados, a gente tendo a nossa infraestrutura melhorada, a gente acaba influenciando positivamente na decisão desses empresários para que eles deixem de se instalar em outros locais e passem a vir cada vez mais para o estado de Goiás. Secretário Pedro Salles, ele que é secretário de Estado de Infraestrutura, uma nova secretaria que foi implementada esse ano diante da reforma administrativa promovida pelo governador Ronaldo Caiado, no seu segundo mandato. E essa secretaria, ela engloba algumas agências do governo, né, secretário? Explica para a gente, para o pessoal de casa entender. Da mesma forma que o governo federal estava desenhado na gestão anterior, que ele tinha o Ministério da Infraestrutura, e embaixo dele a Infra, a EPL, o DENIT, várias empresas e uma coordenação política, a gente tentou reproduzir essa estrutura aqui no estado com a CEINFRA, que é uma estrutura política de coordenação e que age colaborando e coordenando com as suas 4 estruturas jurisdicionadas, que são a Agoinfra, a Codego, a AGEAB e a Saneago, para que a gente possa integrar essas políticas públicas. Muitos problemas que a gente vive de infraestrutura no estado, por exemplo, quando você fala de um loteamento, eu vou citar aqui apenas um exemplo, aí no meio tem Saneago, tem AGEAB, tem Goinfra, porque tem questão de pavimentação, tem questão urbanística, tem questão de abastecimento de água e esgoto. Então, a gente tendo uma possibilidade de integrar essas instâncias e lá decidir os problemas que elas vivem juntos, pelo menos nas suas questões
macro e prioritárias, eu acredito que a gente vai viver um ganho de infraestrutura aqui no estado de Goiás. Dá até mais celeridade, diminui a burocracia, né, de ter verdade. que mandar de uma agência para outra, ou seja, todo mundo conversando junto ali, falando a mesma linguagem, apesar de ser do mesmo governo, quando você está na mesma secretaria, as coisas fluem de uma maneira mais rápida, levando para você uma solução mais efetiva. Secretário, muito obrigada pela participação aqui na TV Brasil Central. Eu que agradeço, parabenizo aí a sua atuação de todos os servidores da Brasil Central, levando informação de ponto e de qualidade para casa aí dos 7.200.000 goianos. Agradeço a participação do senhor e estamos à disposição aí da CEINFRA para sempre divulgar, assim já fazemos, mas ainda mais para receber o senhor aqui, todos os superintendentes, que quando tiver informação importante, a TV Brasil Central está de portas abertas. Tem a TV Brasil Central como um braço de por onde passei, sempre muito preocupados em estar atentos à informação qualificada e imediata, com a garra e a determinação que vocês têm mostrado aqui para levar tudo isso para a nossa população com muita transparência. Obrigada, secretário. Um bom dia para o senhor. Obrigado.